fazer uma pergunta pro Edson, que é mais uma dessas perguntas meio esquisitas, tá? É o seguinte, ó, vamos lá. Bom, você é um ator, né? Então é um artista. O ator, normalmente, ele tem uma sensibilidade maior com os próprios sentimentos, em conseguir traduzir os sentimentos alheios, né? E expressar isso de uma forma que impacte as pessoas, né? Então uma expressividade maior para imprimir essa emoção, esse sentimento. Você como um ator, né, que tem então essa intuição mais aflorada, essa percepção diferenciada do mundo do que as outras pessoas normalmente não têm. Você, em algum momento, durante a produção desse filme, antes, o Wagner até já sabe que eu vou perguntar, mas você, durante esse processo todo do filme, você sentiu que estava sendo conduzido por uma força diferente do que normalmente você é conduzido quando você Tá atuando. faz as suas novelas ou seus Sei. filmes fora dessa temática? Você sentiu alguma energia espiritual diferente atuando através de você? Aí depois o Wagner também, eu quero ver essa resposta. Tem uma brincadeira que a gente faz entre colegas, assim, quando a gente está fazendo um trabalho, que é a ideia de que quando você termina o seu dia de trabalho, você tira o seu figurino, pendura ali no camarim e junto com o figurino fica o personagem. Você não deve levar o personagem para casa, né? Porque você empresta o seu corpo, a sua energia, a sua inteligência, o seu bom humor, o seu mau humor, você empresta você inteiro para o personagem. E antenado, você é uma antena, né? Você fica captando o tempo todo as coisas para você também, na hora que você vai realizar, por mais que você faça uma pesquisa anterior, né? Que você faça uma prévia de um levantamento sobre as condições do período, seja o que for, né? Dependendo do contexto do roteiro, você, na hora que vai rodar, é ali que acontece a grande magia. E você, por mais que seja você com o personagem, você nunca faz aquilo sozinho. Nada você faz sozinho na arte. É coletivo, né? Então você tem os colegas, você tem o diretor, você tem os técnicos todos, você tem o seu figurino, você tem né? Você fica, às vezes você tem o estímulo de uma música, às vezes você tem um ruído, alguma coisa que acontece, uma criança que grita lá longe, um cachorro que late, tudo isso, se você está antenado e disponível, tudo isso você assimila, né? E acaba tentando traduzir para aquela situação do personagem, né? Durante a filmagem, um pouco antes de começar, eu tive a minha filha, que hoje está com quase 2 anos, e ela nasceu, e isso me deixou muito feliz, eu estou muito feliz de estar podendo experimentar essa experiência de ser pai aos 65 anos, né? Eu estava com 64 quando ela nasceu, enfim, quando ela nasceu, eu falei, poxa, minha filha, quem estaria muito feliz agora seria o vovô Edno, meu pai, que já tinha falecido há 30 anos, porque ele ia gostar de te ver, ele ia ficar muito, muito feliz. Bom, aí senti saudade do meu pai, claro, fiquei ali com aquele sentimento, porque a distância, né? A memória também, com a distância, ela vai mudando um pouco, né? A frequência daquele rosto, daquelas vivências que tivemos na infância, enfim, aquilo tudo. Eu acho que dos sentidos, o olfato é o que mais. Eu me lembro quando eu abraçava o meu pai, eu era muito pequeno, eu ficava na altura do bolso da calça dele, assim, eu pegava ele na lateral, e ele fumava. E até hoje, quando eu sinto o cheiro de cigarro, eu lembro desse abraço que eu dava na perna dele, né? Enfim. E aí eu tive esse momento lá com a minha filha e comecei a filmar. E aí eu, convivendo com tudo aquilo, eu fui pensando, puxa, será que é possível, né, uma comunicação? E eu
totalmente desinformado sobre muitas coisas, eu sabia que tinha alguma comunicação, mas que não era uma coisa simples, não era eu querer, né? Não é, tem que ter muitas coisas favoráveis para aquilo. Aí, conversando com Wagner, conversando com outras pessoas da própria federação, que às vezes estavam presentes nas filmagens, eu fui entendendo. Mas eu, se possível, poxa, quem não gostaria, quem é que não tem um ente querido, né, que você, já falecido, que não esteja mais aqui, né, encarnado neste presente, que você gostaria de falar, ou de conviver, ou de trocar uma... Eu já fui fazendo logo uma lista, né, de perguntas que eu tinha para fazer para o meu pai, mas não é bem assim, né? Então, agora, sobre uma força que me levasse a levar... aconteceram manifestações, eu percebi um cheiro de rosas, por exemplo, um dia, e eu falei, mas engraçado, é o mesmo set, né? A mesma locação de ontem, ontem não tinha, hoje tem esse cheiro de rosas. Aí me explicaram que aquilo era muito normal, né? Ou então que uma figurante que foi tomada, né, por um espírito, aí o Wagner pode contar essa história. Mas eu acho que estar ali representando o Aniceto, aquilo talvez eu não tenha percebido, e essa força me conduziu. E eu vendo o filme, eu gostei muito do filme, gostei e muito da minha contribuição no filme, né? E normalmente eu não gosto, e eu gostei muito. Talvez isso já seja resultado dessa manifestação imperceptível, né? Eu tive ajuda e não percebi, né? Então, o bacana é que eu acho que o nosso conteúdo ele está muito forte, e essa palavra o Wagner adora, muito potente, e tomara que ele consiga atingir muitas e muitas pessoas. Muito bom. Então agora vamos passar a bola para o Wagner de Assis, que vai contar de coisas que aconteceram no set. Tudo, né? Conta tudo, Vamos lá, né? agora. É assim, preâmbulo, né? Eu acho que é 459 o número da pergunta do Livro dos Espíritos, que o Kardec indaga. Qual a influência que os espíritos exercem sobre nós? Uhum. E os espíritos são uníssonos e respondem. Eles vos influenciam muito mais do que vocês imaginam, muitas vezes eles vos dirigem. Essa é uma premissa da vida invisível convivendo com a vida material. Somos matérias em diferentes estágios. E é óbvio que num filme que fala sobre isso, essas coisas estejam mais aparentes. Uhum. Num filme que lida e faz com que as pessoas pensem e emitam sintonias vibracionais em seus pensamentos a respeito de anjos da guarda, mentores, obsessores, umbralinos e etc., é óbvio que os canais se abrem plenamente. Durante o primeiro filme, eu tive muito receio de falar sobre isso. Aconteceram inúmeros fenômenos e eu nunca falei sobre isso, porque eu achava que se a gente fosse falar disso, a gente estaria desviando o foco do filme, que era o mais importante. Então eu contei uma história de uma borboleta que entrou porque eu tinha pedido, entrou no cenário, mas aconteceu muito mais coisas. E a gente acabou guardando isso para nossas memórias. Assim, em primeira mão, e vocês, é bacana falar isso aqui, a gente recebeu mensagem do André Luiz. Nossa. No último dia de filmagem, assim, veio uma mensagem escrita, e as pessoas choravam copiosamente com o que estava escrito na mensagem. Foi pedido que isso fosse guardado com as pessoas do filme, Uhum. e a gente nunca publicou, isso nunca foi para o digital, isso era um papel, foi feito fotocópia, olha que lembro que palavra antiga. Uhum. Mas assim, se nós estávamos contando a história do André Luiz, por que o espírito do André Luiz não estaria ali? Uhum. Desmistificar essas relações, tirar do patamar da santidade e dizer, é assim que funciona. Então, quando a gente está filmando e o Edson está lá fazendo uma cena em que ele está de braços abertos, oferecendo uma energia de amor para uns umbralinos que chegam ali no momento de uma desencarnação, e aí, de repente, uma porta do cenário se abre e fecha sozinha, na frente de toda a equipe, para desespero de toda a equipe. E ele foi Cadê o Edson? O Edson foi o único que não viu isso. Não viu? Porque ele estava em cena, e quando cortou, estava todo mundo em polvorosa. Falou assim, a porta abriu e fechou.
E assim, aí gente, ok. Sim, sim. A gente estava num lugar que foi um hospital. Deve ter espírito de gente que está aqui. Então, de repente, a equipe espiritual do filme está ajudando e essa pessoa deu algum sinal, sabe? Então, eu reajo da forma mais natural possível. Mas, sei lá, a gente estava filmando, tinha uns 70 figurantes vestidos com roupas umbralinas. Aí, daqui a pouco começou um alvoroço, assim, aí a sem direção chegou até mim e falou assim, tem uma figurante incorporada. Falei, hein? Tem uma figurante incorporada. E eu olhei de longe, a moça estava com a mão para trás, andando curvada. Quem é que chama nessa hora? O diretor. Como se o diretor do filme, o diretor para assuntos espirituais e aleatórios, né? Fui eu lá, enfim, não tenho medo, nenhum problema. Sim, claro. Convivo em centro espírita com espíritos há 30 e tantos anos, isso não é um problema nenhum. Falei, olha, se o amigo ou amiga veio aqui para atrapalhar, não pode. A gente está trabalhando. Se veio só para dar uma presença, já está dada a presença e agora é melhor você ir porque a gente precisa... Virei as costas e a entidade desincorporou lá da menina. A menina caiu aos prantos. Nossa. E nesse momento, nesse exato momento, passou uma rajada de vento no meio do set que derrubou um dos atores no chão. Nossa. Falei, pronto, a festa começou, né? Esse espírito, se ele saiu dali irritado ou não, ou se foi alguma outra coisa, a gente correu para socorrer esse ator. Vou me permitir não falar o nome dele, mas Claro. assim, sentei ele, olhei nos olhos dele, falei assim, você está passando mal? Ele falou assim, não, foi espiritual. Falei, então tá bom, vai passar. Por que a gente faz orações todos os dias de manhã? Para tentar fazer com que a gente esteja em sintonia, né? O cheiro do perfume de rosas apareceu de repente, num cenário que era um centro espírita e que tinha um médium sentado do meu lado, naquele dia, visitando a locação, que era um médium de materialização, que é o Nelson Martins Soares. E aí começou o cheiro lá dentro, a Vanessa Gerbelli, a Fernanda Rodrigues, que cheiro é esse, que cheiro é esse? Eles abriram a porta do cenário, tá um cheiro de rosa muito forte aqui dentro. Eu olhei para o Nelson, ele riu e falou assim, Sheila. E ela foi lá dar a presença dela, o espírito de Sheila, para poder dizer, estamos aqui com vocês. Gente, isso é preciso se encarar isso com normalidade. É difícil, mas não tem por que não se encarar isso com normalidade. O chefe do platô, que estava tomando conta de toda a base do filme, chegou correndo onde eu estava, que era um lugar distante. Cadê o senhorzinho que estava te procurando? Eu falei, hein? Eu estava lá embaixo, chegou um senhorzinho e falou assim, eu quero falar com Wagner de Assis. Quem quer falar com ele? Eu falei, não, diz para ele que eu quero falar com ele. Eu olhei para o rádio para botar no canal, quando eu olhei de volta, ele não estava. Ele desapareceu na minha frente, eu achei que ele veio correndo para cá. Falei, não, Alex, não tem ninguém aqui não. Falei, mas Wagner, ele desapareceu. Falei, tá tudo certo, cara. Se ele vier falar comigo, eu digo para você que ele falou comigo. Então, o nosso dia a dia, da vida, de qualquer trabalho social, é permeado, é preenchido da presença espiritual. A gente desmistificar isso vai nos ajudar muito. Perder o medo disso vai nos ajudar muito. Porque nós somos feitos disso. Nós somos um monte de matéria que quando o espírito sai dela, acaba. Mas o espírito não acaba. E fazer cinema dessa forma, contar histórias assim, é muito bacana ao mesmo tempo, né? Não somos privilegiados, isso não coloca a gente em patamar de privilégio algum. E assim, eu recebo, faço questão, e os atores e o elenco nem sabem, mas eu recebo muitos médiums videntes no set. Eu convido eles, assim, vem me ajudar. Né? O que você viu? O que você está vendo? Estou vendo isso, estou vendo aquilo, eu vi fulano, eu vi Beltrano. Isso eu até me permito guardar para mim, porque senão vira uma ostentação, e a gente não quer ficar ostentando isso, que isso é o pior. Né? Mas a espiritualidade se faz presente o tempo todo. Então, o Edson, é óbvio que o Edson estava acompanhado pelos mentores espirituais dele. Eles não estavam atuando pelo Edson. O Edson é talentosíssimo, ele não precisa que ninguém atue por ele, mas eles estavam protegendo o campo vibracional ao redor dele, como estavam protegendo o campo vibracional dos atores, que estavam lidando com sintonias muito mais densas. O Felipe De Carolis, que faz um médium decaído, vomitava, passava mal, entendeu? Estava lidando com forças difíceis. O que a gente tem que fazer? Pensamento positivo, proteger o campo,
e dizer assim, estamos fazendo arte, aqui é um trabalho de arte, é um trabalho que tem uma ideia e vamos em frente, entendeu? Então, nunca falei muito dessas coisas tão abertamente como eu estou falando com vocês, porque aqui o ambiente É para isso. é Aqui é pra propício feito pra para isso, isso, né? Mas é óbvio que essas coisas acontecem lá no Canadá, quando a gente estava pós-produzindo o Nosso Lar. Teve um dia que eu cheguei na equipe de efeitos visuais, todas as máquinas estavam queimadas. Eu tô falando assim de isso todas, acontece mesmo. todas. É. 16, 20, era assim uma sala inteira de máquinas. O chefe estava desesperado. E aí eu pensei, ou eu ouvi, eu falei assim, vamos colocar um pouco de sal grosso nos 4 cantos da sala e vamos fazer uma oração. E que oração nada, então eu vou fazer a oração. Chamei a Yafa Brits, a gente fez uma oração, botou lá o copo com água. No dia seguinte as máquinas estavam todas funcionando, eles encontraram o problema. Era um problema no servidor, se você for olhar do ponto de vista racional, tinha um lugar que era um problema. Mas os caras não estavam encontrando o problema. Então, vivemos e convivemos com o mundo espiritual. Aceitar isso, estudar isso, investigar isso, é um ganho. Os filmes foram feitos também para essas coisas, né? Essa história do cheiro de rosas é interessante, porque essa é uma das características mais marcantes e douradouras de Chico Xavier, porque inclusive tem frascos Ainda perfumado. ainda perfumados com o cheiro das rosas da época dele. Ali, eu participei e participo há muitos anos de reuniões de materialização. Uhum. Materialização de espíritos. Reuniões direcionadas para tratamentos como acontecem no Frei Luiz, na casa do Padre Pio. O meu grupo é o Grupo Fraterno Francisco de Assis, que é um grupo mais tradicional nesse sentido. Mas nesses outros lugares, eu tive o privilégio de participar de inúmeras reuniões de materialização. Eu não tenho o direito de duvidar de tudo que eu já vivi. A gente fez um filme chamado A Face Oculta da Medicina, que é baseado numa obra do Paulo César Frutuoso, por causa disso. Sabe? O espírito materializa na sua frente.